Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a missionária Bianca e hoje eu trago mais uma aula sobre a Epístola de Colossenses. Hoje nós vamos caminhar para o nosso último áudio, a nossa última aula sobre o conhecimento dessa epístola. Amém? E hoje vamos tratar sobre o conteúdo dessa carta. O que temos nesse conteúdo? Bem, nessa carta nós somos ensinados que Jesus pagou completamente o preço de redenção pelos nossos pecados e, como consequência, nos reconciliou com Deus. Paulo nos apresenta Jesus como a imagem exata, perfeita de Deus. Seu objetivo ao fazer isso é nos mostrar que, se o nosso foco estiver em Cristo, seremos agradáveis ao Pai. Ele coloca Jesus no centro e nos diz que ele deve ser o centro da nossa adoração. Então, Paulo estava levando aquela igreja a entender, a praticar e a viver Jesus como centro. Não Jesus como mais um Deus, não Jesus como mais uma mitologia grega, né? Mas Jesus como um Deus supremo, um Deus único, um Deus que era o cabeça de toda a criação e de tudo. Então, ele vai fazer com que aquele povo, através dessa carta, entenda que para ver qualquer mudança na minha vida, na minha história, eu preciso ter Jesus como meu centro. Jesus precisa estar na frente das minhas decisões. Jesus precisa estar na frente da minha vida e não atrás dela. Jesus não tem que vir depois de mim. Jesus tem que vir após mim. Ele tem que estar na frente de mim, das minhas escolhas, das minhas decisões. Então, Paulo vai fazer com que essa carta ensine que Jesus ele pagou completamente o preço, né? Pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, na cruz do Calvário, que tudo já foi pago. Amém? Então, o conteúdo que essa carta vem trazendo, o conteúdo principal dessa carta é revelar Jesus como um Deus supremo, como centro, né, da verdadeira adoração. É ele que precisava ser adorado, não mais imagens, não mais rituais, não mais festas ou outra coisa que eles adoravam, incluindo a adoração a Jesus. Não, Jesus deveria ser o único alvo de adoração e assim tem que ser na nossa vida, né? A gente precisa ter Jesus no centro da nossa vida, no centro da nossa história, entendendo que Ele é, né, o principal autor da nossa história. Se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui gozando dessa vida, seja ela boa ou para alguns seja ela ruim, mas ter o fôlego de vida, poder ter uma oportunidade de fazer a tua história, de viver uma história, isso é algo que deve ser agradecido todos os dias da nossa vida. Bem, nessa carta também nós vamos ver 4 temas principais que são abordados aqui. Primeiro tema é a divindade de Jesus. Segundo tema é Cristo como cabeça da igreja. Por isso que fala, no estudo passado, na aula passada, eu falei que há algumas comparações da carta de Efésios para a carta de Colossenses. E uma dessas está sobre mostrar Jesus como o cabeça da igreja. Terceiro tema, o relacionamento com Jesus. Nessa carta você vai ter um ensinamento como se relacionar com Jesus. O que você pode fazer para estar se relacionando com Jesus. Quarto tema, a religião criada pelos homens. Então, Paulo vai abordar que existe pessoas
querendo trazer uma nova religião, se apoiando em algumas coisas do cristianismo, mas colocando a sua própria filosofia, as suas próprias intenções, as suas próprias ideias, né? Trazendo o que é natural para o sobrenatural. Então existia essa mistura, existia esse povo, né? Muitas vezes cristão, que interpretavam a palavra, o evangelho pregado de uma forma pessoal, diferente do que era espiritualmente. Isso é muito perigoso. E Paulo vai abordar que estava se tornando uma religião e que essa religião estava ganhando popularidade, essa religião estava ganhando notoriedade no meio do povo de Colossos, né? Eu quero aqui abrir um parênteses para dizer a você o seguinte: esse estudo, volto a repetir, é importantíssimo eu repetir isso. Esse estudo é um estudo básico, tá? Se você se interessar por essa carta, eu te aconselho a mergulhar profundo. Você vai descobrir, mergulhando profundo, qual era a religião que imperava. Só para te deixar uma curiosidadezinha, a religião que estava imperando era a ideia gnoticista, tá? Gnoticista, tá? Em outro áudio eu posso te explicar qual era a ideia dessa religião, desse grupo de pessoas, o que eles apoiavam. Mas hoje eu vou só deixar aqui para você que a ideia de uma outra religião, que diz aqui como quarto tema, né, que Paulo vai defender e combater na época da carta de Colossos, é o gnosticismo, não o agnosticismo, é o gnosticismo, tá? Então tem muitas linhas religiosas que nós desconhecemos, que antes da nossa existência já tentava corromper o cristianismo, já tentava corromper o evangelho genuíno. E dependia muito do crente, muito do convertido aceitar ou não, né? Então Paulo ele vai aconselhar os que aceitaram Jesus através da pregação genuína do evangelho feita por ele, né, passada por Epáfras e chegada até eles. Então, é isso que Paulo vai defender. Então, feche parênteses aqui, tá bom? Bem, o Espírito Santo em ação. Em que momento nessa carta que eu vou ver o Espírito Santo? Gente, o Espírito Santo e Jesus, mesmo que eles não estejam visíveis na leitura da Bíblia, né? Muitas das vezes Jesus vai estar em oculto, mas a Bíblia ela é toda cristocêntrica. Eu já falei isso em alguns áudios para você. A Bíblia é toda cristocêntrica. Então tem Cristo na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Ah, mas eu não vejo a palavra Jesus no Antigo Testamento. Claro, né? No Antigo Testamento Jesus não era ainda uma pessoa corpórea, mas ele já existia, ele era o verbo. João vai dizer isso no seu evangelho. Ele era o verbo e tudo foi feito por ele. Então ele já existia no Antigo Testamento, tá? E o Espírito Santo, ele também já se apoderava de alguns homens no Antigo Testamento. Só que não era uma presença permanente. Ele vinha, agia, por exemplo, em Juízes, o Senhor escolhia um juiz, ele ia, o Espírito Santo tomava aquele juiz para fazer justiça para o povo de Israel e depois saía, né? Os reis também, muitas das vezes o Espírito Santo vinha sobre um rei e saía. Então, o Espírito Santo já existia, a Trindade Santa sempre existiu, desde antes do mundo ser mundo. Só que a gente vai conhecer eles em momentos, ver eles mesmo, visivelmente escrito mesmo, no Novo Testamento,
tá? Cada um respeitou o seu momento de aparecer, né? Depois do Antigo Testamento, a manifestação de Jesus na terra, e com a subida de Jesus, ele mesmo diz: agora eu vou enviar um Consolador, que foi o Espírito Santo, que apareceu em Atos, né? No momento da festa de Pentecostes. Então, isso é muito importante você saber. O Espírito Santo, ele sempre vai estar agindo em algum momento. E aqui na carta de Colossos não é diferente, tá? Na carta de Colossenses, né, na igreja de Colossos não é diferente. Então, o Espírito Santo em ação. Colossenses tem uma única referência explícita ao Espírito Santo, usado em associação com o amor. Está lá no capítulo 1, vamos ler, Colossenses, capítulo 1. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Colossenses, capítulo 1, versículo 8. O qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Olha o que Paulo está dizendo. Vamos começar do versículo 3, tá? Então vamos lá. Colossenses, capítulo 1, versículo 3. Graça damos a Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porque ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfra, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Então, o que Paulo está dizendo? Que quando Epáfras passou o conhecimento adquirido por Paulo, ele passou com amor. E esse amor não é um amor de carne, né? Não é um amor fraternal entre irmãos, não. Ele passou com o amor do Espírito, né? Um amor verdadeiro, um amor cristocêntrico, entendeu? Então, quando ele fala sobre esse amor, ele está falando que todo o que estava dentro dele, o Espírito Santo que manifestou dentro de Epáfras, estava passando todo o conhecimento para o povo de Colossenses. Então, nesse momento, a gente vê o Espírito Santo em ação nessa carta. Para Paulo, a autoridade de Cristo na vida do crente é a evidência mais crucial e clara da presença do Espírito Santo. Então, para Paulo, a autoridade de Cristo na vida de um crente é a evidência da presença do Espírito Santo. Tá? Então, quando você começa, para Paulo, a pessoa que crê em Jesus de uma forma que não se deixa ser corrompido, não se deixa inclinar para nenhuma outra ideia, seja ela mais mirabolante possível, para ele, essa pessoa só pode ter a presença do Espírito Santo. Ela é completamente cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque verdadeiramente, quando Jesus vem falar com os seus discípulos sobre o Espírito Santo, ele fala para os discípulos a seguinte coisa. Claro, eu vou parafrasear, tá? Mas ele diz assim, olha, não fiquem preocupados, porque vão levar vocês a júri por causa do meu nome, vão perseguir vocês, mas não fiquem preocupados, né? O Espírito de Deus vai se manifestar em vocês e ele vai ensinar vocês o que deve fazer, o que deve falar. Então, olha aqui, olha o que Jesus está dizendo, que é o Espírito Santo que nos orienta. É o Espírito Santo
que fala conosco o que devemos falar, como deve ser entendido alguma coisa. Então o Espírito Santo não é uma força como algumas religiões querem implantar no nosso coração. Não, o Espírito Santo é uma pessoa dentro de nós que tem os seus desejos e as suas vontades. Qual é o desejo e a vontade do Espírito Santo? É nos conduzir para perto de Jesus. E quanto mais perto de Jesus nós estivermos, mais conectado com Deus nós vamos estar. Então, há uma função de cada um dos agentes espirituais, né? Jesus ser o canal de ligação com Deus e o Espírito Santo ser um canal de ligação com Jesus. Então, quando eu permito, né, porque nenhum desses agentes, Pai, Filho e Espírito Santo, nenhum desses agentes vai burlir o livre-arbítrio. Então, quando eu permito que o Espírito Santo ele se manifeste e me coordene, me dê coordenadas, ele vai fazer com que eu comece a me ligar a Jesus, a dar importância, a fazer Jesus ser o centro da minha vida. Então é muito importante clamarmos para que Deus, para que o Espírito Santo fale conosco, nos oriente, né, a crer cada vez mais em Jesus e em tudo que Ele fez e ainda há de fazer porque Ele vive. Nosso Jesus não morreu, nosso Jesus não está pregado na cruz, né? Nosso Jesus ressuscitou, Ele está vivo, então Ele faz ainda, né? Então, quando eu dou ouvido ao Espírito Santo, eu me aproximo mais de Jesus, tá bom? Vamos lá, vamos para o final desse vídeo. O resumo, né? Qual o resumo total dessa carta? Essa carta ela é muito atual. Ela renova o seu apreço pelo Senhor Jesus como a plenitude de Deus. É a única fonte que vivemos a vida cristã e a única fonte para vivermos a vida cristã. Saiba que Ele é seu líder, cabeça e fonte de poder. E tenha certeza de estar conectado com Ele. Então essa carta ela é muito atual e ela vem com o desejo de renovar o apreço que temos por Jesus. Então que esse estudo também tenha esse poder na tua vida. Você que acompanhou os 3 áudios, os 3 vídeos, que você também sinta esse renovo da parte de Deus e sinta vontade de ler essa carta, porque é uma carta tão bonita, é uma carta com tanto carinho de Paulo, sabe, por eles. São 4 capítulozinhos. Se você botar no áudio, eu tenho lido a Bíblia e também ouvido, e isso é muito importante. Por quê? Porque quando a gente ouve a Bíblia, né, quando a gente ouve um livro e tal, a gente começa a respeitar a pontuação, a gente começa a ter o respeito na respiração. E isso, irmãos, parece não, mas isso conta muito. Você respeitar a pontuação e você respeitar a respiração. Isso conta muito. Para te dizer a verdade, traz até uma diferença no entendimento. Então, olha só. Essa carta de Colossenses são 4 capítulozinhos, né? Com poucos versículos, mas que tem um conteúdo que tem poder para transformar a tua vida, para renovar a tua ligação com Jesus. Então, que você possa ficar com esse estudo. Obrigada a você que ouviu os 3 estudos, que parou para ouvir, que se alimentou, que se sentiu edificada por esse estudo. A autoridade desses estudos não é minha. A autoridade desse estudo é do Espírito Santo. O que eu estou fazendo? Eu estou somente obedecendo à vontade dele, de ser útil para alguém, de edificar alguém. Talvez muitas pessoas ouçam esse áudio, talvez ninguém ouça, mas o importante é quando eu termino esse áudio, sentir missão cumprida. Eu obedeci mais um dia. E isso é muito importante. Tenho certeza que aquele que parar para ouvir todos os áudios, eu tenho certeza será grandemente edificado pelo Espírito Santo.
porque a honra e a glória é dele. Se não fosse o Senhor, eu nada teria para apresentar a vocês, porque o entendimento e a ciência vêm dele, principalmente para falar de coisas sobre ele, né? Então, eu agradeço a todos vocês. Vamos fazer a nossa oração para finalizarmos. Deus, eu sou grata a Ti por esse vídeo, por esse áudio. Deus, muito obrigada às vidas que foram alcançadas. Continua renovando, que agora eles sintam o desejo de ler essa carta. E quando lerem, Senhor, senta ao lado deles, explica a eles, façam com que eles se lembrem desse áudio. Meu Deus, que a partir de agora a carta de Colossenses seja uma carta diferenciada para esses que vão estar se dedicando na leitura. Que o Senhor venha abençoá-los e guardá-los, porque são seus, Pai. Obrigada pela força, obrigada pelo entendimento que me daste, que eu sempre diminua e que o Senhor cresça. É o que eu te peço, Jesus. Abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo estudo, queridos. Um beijo.